Estamos de volta com o Band Cidade entrevista deste sábado, que hoje recebe o novo secretário de Saúde do Amazonas, Dr. Pedro Elias. Bom, no bloco anterior, o senhor fez um balanço da sua gestão à frente do Hospital Francisca Mendes, né, onde o senhor ocupou a vaga de diretor por 8 anos. Agora, assumindo esse novo desafio à frente da Suzam, novo secretário de Saúde do Amazonas, imagino que vai ser um grande desafio, né, em assumir o segundo maior orçamento do Estado num ano de crise, né? Como é que o senhor vai trabalhar as suas prioridades aí à frente da Suzam? Francisca Mendes multiplicado por 5.000, né? Então, a gente tem alguns desafios realmente pela frente, mas é preciso que se diga que a gente tem um programa de governo pronto aí, né? O programa de governo do governador Zé Mello já está elaborado. Está havendo uma mudança de secretário, mas o programa deve ser mantido. Ajustado, né, de fato, porque precisa, como todas as outras áreas, em função desse momento delicado que vivemos aí na economia nacional. E haveremos de fazer isso. A nossa preocupação é manter a nossa qualidade do atendimento do usuário, que, em suma, não tem lá suas culpas por conta de crise econômica, né? Então, cabe ao governo, como gestor, adequar isso e procurar manter a qualidade do serviço lá na ponta. Alguns ajustes já vêm sendo feitos e essa tem sido uma preocupação constante do governador. Inclusive foi aí definido alguns ajustes nos plantões, por exemplo, mas isso acabou sendo mal interpretado. Na verdade, assim, as operadoras que prestam serviço, as cooperativas que prestam serviço para a Suzam, elas foram convocadas mesmo, né, para fazerem ajustes. Na prática, alguma coisa já foi definida? Onde que vai mexer efetivamente esse corte? Assim, Rosa, eu preciso dizer que isso vai ser um ajuste seletivo, como você falou. Ninguém em sã consciência vai sair cortando plantão por aí de maneira aleatória e irresponsável, né? Tem a vida das pessoas envolvidas nisso. O governador é muito cioso com esse tipo de coisa. Então, já foi feita a primeira rodada, digamos assim, de conversa, da qual eu não participei efetivamente ainda. Vou começar agora, porque assumi tem 48 horas. E serão feitos ajustes em locais que podem permitir que ele seja feito, lógico. E a gente vai conversar muito com os diretores de cooperativa, de empresas médicas, afinal, de enfermagem também, que tem muita também envolvida nisso, de modo que não possa haver tanto impacto assim. É o momento de ajustar para que depois a gente possa crescer novamente, de acordo com a realidade da nossa cidade. Então, mas é importante frisar que não foi feito corte nenhum até esse momento, absolutamente nenhum. Se algum usuário do sistema, porventura, deixou de ser atendido em alguma unidade do governo e alguém lá alegou que deixou de atendê-lo por conta de corte, isso é uma inverdade. Eu sugiro que o usuário procure o seu direito, porque isso não pode ter acontecido. Como também não haverá de acontecer daqui por diante. As pessoas têm que chegar na unidade de saúde e ser atendidas plenamente. Agora, o que for necessário fazer, dentro do limite da responsabilidade, e conversando sempre com as pessoas, isso será feito. É uma ordem do governo, a gente precisa cumprir. Mas não é uma ordem do governo, é uma ordem do momento econômico do país, né? Veja, o governo federal há pouco tempo, com muito esforço, conseguiu aprovar um ajuste fiscal que envolve o país inteiro, você viu no Congresso Nacional. Então agora é a vez dos estados executarem o seu dever de casa. E é isso que vai se fazer. E depois é preciso dizer que não está sendo feito isso tão somente com empresas médicas. O ajuste vai ser feito com todos os fornecedores da Secretaria de Saúde. Todos, absolutamente todos. E não só para essas empresas. Os fornecedores estão sendo chamados por um outro setor da Secretaria e todos os contratos serão revistos. É assim que deve ser feito, é assim que haverá de acontecer. Bom, um outro desafio para o senhor é a questão das filas, né? O jornalismo da Band já mostrou algumas vezes que muitos pacientes precisam dormir nas filas, principalmente quando precisam de atendimento de especialistas. Como é que o senhor pretende resolver essa questão? O CISREG, ele vai ser reformulado? Ele funciona do jeito que é? Onde que está o problema para não ter mais filas? É um problema crônico, né, do país. O sistema de regulação que prevê na sua execução minimizar e acabar com isso, ele tem muito pouco tempo de implantação. Então, obviamente que ele vai precisar ser revisto, reformulado, adequado. E eu já tenho na minha pauta conversar com o CISREG, provavelmente semana que vem, para a gente ver o que está precisando ajustar. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui muito oportunamente, Rose. Lá no hospital que eu dirigia, as pessoas têm suas consultas agendadas 90% através do sistema.
que diminuiu bastante, porque ainda tem a demanda livre. Pessoas que vão ao hospital e querem marcar sua consulta. Eu sempre orientei lá que atendesse e orientasse, que daí por diante ele procurasse o sistema, ou a unidade lá do seu bairro. E ainda assim continuava a ter fila à noite lá, madrugada. Eu fui um dia lá pessoalmente, junto com a nossa responsável, gerente do setor. Na verdade, eu fui mais para perto da madrugada para ver o que estava acontecendo, de pessoas dormindo ali. E fui conversar com ela, assim, o que está aqui? É porque eu vim para marcar minha consulta, se eu não vier, não acontece. Isso já está meio que incutido na mente das pessoas. É cultural? Talvez, não sei se a gente pode atribuir como cultural, mas é um hábito que vem se arrastando ao longo do tempo. Vai ter que ter um trabalho de orientação aí, forte. Porque esse tipo de consulta, ela também pode ser agendada nas unidades básicas, né, que estão integradas aí com esse sistema. Exatamente assim que funciona, que deveria funcionar. O cidadão vai na policlínica, se você tiver a indicação de procurar um cardiologista, por exemplo, de uma subespecialidade, como a ritmologia, só tem lá no Franciscamente, ele vai sair de lá daquela unidade sabendo que no dia tal, na hora tal, o doutor vai atendê-lo. É que é difícil de você ir trabalhando isso nas pessoas. Elas acham que elas têm que ir de novo na unidade para marcar. Certo. E também tem o fato das pessoas procurarem muitas vezes a rede do Estado para problemas que elas poderiam resolver numa unidade básica também. Talvez seja um dos nossos grandes desafios, né? A gente definir exatamente o papel de cada um nessa rede. Eu tenho certeza absoluta que a Secretaria Municipal de Saúde vai ser parceira nossa. Já houve uma reunião hoje, conjunta, para focar exatamente num desses pontos. E eu vou, muito brevemente, começar a trabalhar isso. Não é que as pessoas não possam ir ao pronto-socorro para tratar do seu problema, elas precisam saber e ser orientadas que aquele problema poderia resolver em outra unidade, que não lá. O pronto-socorro já vive cheio de pacientes vítimas de politrauma, vítimas de agressão, vítimas de acidente, só para falar do lado da cirurgia. Afora o infarto do miocárdio, o AVC, etc., do lado da clínica. Então, você começa a atender paciente ali com estado gripal, né, com doenças outras que poderiam resolver em uma unidade básica, aí a coisa complica. Resta saber se o município também consegue atender essa demanda, que hoje chega em torno de 70%, mais ou menos, dos atendimentos. Mas é um dado nacional, não é só nosso aqui não. A pessoa procura logo o pronto-socorro para resolver qualquer problema de saúde. E acho que todos têm que se envolver nisso, especialmente nós que somos gestores da saúde, no sentido de orientar, especialmente, que as pessoas podem começar a procurar uma unidade de saúde do seu bairro. Às vezes o problema resolve ali mesmo, né? Do que ficar no pronto-socorro esperando até um pouco mais. Vai ser um trabalho demorado, mas eu acho que ele é possível de se executar. Se reduzirmos esse número aí para menos da metade, já vai dar um grande alento e a gente consegue diminuir aquelas macas que ficam nos pontos-socorro, né, nos corredores de ponto-socorro, que incomoda tanto, especialmente quem está lá sobre ela, né? E para o interior, qual o raio-x que o senhor faz da saúde no interior? O que o senhor pensa para o interior? Eu penso que nós devemos solidificar o trabalho que aqueles centros regionais precisam desempenhar lá. Tem 8 macro-regiões, não sei se você sabe disso no estado. A 9ª é Manaus. Cada município polo desse pode absorver a demanda dos municípios próximos dali. Então nós temos que intensificar nossas ações de levar, se não a alta complexidade, pelo menos a média complexidade plena para lá. Isso já vai resolver um grande percentual também dos problemas nesses polos. Evitar que o paciente precise ser removido aqui para a capital, em situações às vezes adversas, né? Não tem parente aqui, não tem quem possa acolhê-lo, e quando tem é por um período breve, e que ele possa resolver isto lá. Eu acho que hoje conseguimos já equacionar uma parte disso, que foi nomear o secretário adjunto do interior, que fiz hoje pela manhã, porque o cargo estava vago. Eu preciso que esse profissional nos ajude muito nisso. Porque também tem a problemática da falta de médicos que querem ir para o interior, né? Então, muitas vezes você tem a estrutura no interior, mas não tem o profissional, e aí complica o atendimento. Ou muito pior, quando tem um profissional, não tem estrutura, né? As coisas, elas precisam ser complementares. Essa discussão, ela antecede o governador Eduardo Ribeiro, acho eu, quando tem uns 50 anos nisso. Já participei de algumas delas. Não existe solução miraculosa para isso, viu? De resolver o problema do médico no interior assim, uma canetada. Essa história de obrigar o médico formado, recém-formado, a passar 2 anos lá também, isso não pode ser levado em consideração desta maneira. A Constituição diz que o cidadão tem o direito de ir, né? Ninguém pode obrigá-lo a ir para o local, especialmente quando ele não quer ir. Então nós temos que rediscutir isso com muita calma. Acho que o Mais Médicos desse programa federal já vai dar uma minimizada nisso. O Amazonas já tem 501 médicos do Mais Médicos agora, no interior. Chegaram mais 32 agora semana. Recentemente. Então, se nós formos rever isto agora, provavelmente já melhorou. Minimizou bastante o caso.
Agora eu vou insistir, não adianta colocar o médico lá sem colocar a medicina perto dele, porque ele vai precisar de um raio-x de tórax, não vai ter como fazer. Se tiver a bioquímica mais alimentar, hemograma, glicemia, etc., não funcionar também não vai adiantar. O que acontece? O cidadão se desestimula e vai procurar outro lugar para trabalhar. Tem que ter a estrutura também, né? É isso aí. Secretário, eu gostaria que o senhor aproveitasse aí, resta um pouco menos de 2 minutos aí para encerrar a nossa entrevista, se o senhor quiser fazer alguma consideração final. Então, eu primeiro agradecer novamente a confiança que o governador Zé Melo depositou na nossa capacidade de trabalho, dizer que eu sempre trabalhei de maneira coletiva e não vou mudar agora. Eu não gosto dessa história de egocentrismo, de que eu tenho que decidir, eu tenho que resolver. A gente divide coletivamente o trabalho e os ganhos geralmente vêm para o coletivo também, né? Essa é a regra. Mas dizer à população do Amazonas, de Manaus, que fiquem tranquilos em relação especialmente a essa primeira fase um pouco atribulada que vão passar, já estão passando. Nós haveremos de atravessá-la tranquilamente, tenho certeza nisso, acredito muito nisto, na paciência, na capacidade das pessoas que têm de negociar. E todos haveremos de atravessar por isso. A nossa ideia é que daqui a pouco tempo a gente tenha a saúde do Amazonas crescendo novamente e podendo oferecer serviços de qualidade para todos os usuários do SUS. É direito deles. Tá certo, vamos aguardar, todos nós esperamos isso com certeza. Dr. Pedro Elias, muito obrigada pela sua presença, pelas suas informações, foram muito esclarecedoras e a gente também gostaria de desejar boa sorte para o senhor aí à frente desse novo desafio na Suzano. Muito obrigado. Eu digo sempre que o desafio é grande, mas a disposição de superá-lo é proporcional também. Tá certo, com saúde, né, doutor? Tá certo, a gente encerra por aqui o Band Cidade Entrevista deste sábado, um ótimo domingo para você. A gente volta a se encontrar então na segunda-feira, 6:50 da noite no Band Cidade. Até lá!